Caro presidente Morazilo Cavalcante e prezados colegas, em primeiro lugar não só a tese que o senador Waldo Pinheiro defendia, e eu a parteava, ele fazia até uma rima, a Bahia está na agonia em função das greves da Bahia. Eu já tenho hipotecado a solidariedade a ele para encontrar o caminho, mas levantou ao sair da tribuna, um pouco antes, um tema de que nesta casa, encabeçado por Vossa Excelência, naquele projeto substitutivo para criar a emancipação de municípios do Brasil. Tendo em vista que o primeiro não foi possível, e aí houve o entendimento de que se encontrasse um caminho, e esse caminho está finalmente consensuado para acontecer. Então, antes de eu entrar neste tema que estou trazendo, que é força ao microempreendedor, eu quero também, como catarinense, não que nós precisamos lá no Sul, pelo menos no meu estado não é necessário, mas eu vivi muito de perto isso. Inclusive, quando governador, eu tive a honra de emancipar, de homologar a emancipação de 15 municípios. Nós temos hoje no estado de Santa Catarina 295 municípios. E veja bem, todos eles, terminamos agora a questão de umas 3 semanas, inaugurar o último com acesso asfaltado. Todos eles têm asfalto ligando a sede do município. Quer dizer, uma infraestrutura, graças a Deus, desse particular. Eu acho que Santa Catarina é um dos únicos, se não é o único, acho que se não me engano é o único estado do Brasil com todas as suas sedes municipais ligadas por asfalto. Isso sem dúvida alguma traz um sossego, traz um desenvolvimento, traz uma harmonia e valoriza, viu, presidente? E ainda mais, não é a questão do Sul, não é muito relacionado a isso. Mas eu conheço aí a região da Amazônia, pega o Pará, pega essa região norte do Brasil, mesmo o centro-oeste, alguns lugares, alguns estados, sem dúvida alguma, que da sede do município até a sede do município, até o último recanto, a última vila que pretende se emancipar, diz às vezes 700 quilômetros, 1.000 quilômetros. A diferença, por exemplo, do nosso estado, do litoral, a capital, até a fronteira com a Argentina são 700 quilômetros. E assim, veja bem, um município tem essa distância, quando é que vai uma administração chegar para levar autonomia, para levar o bem-estar, para levar... Porque junto com a criação do município, vai o posto de saúde, vai a agência bancária, vai isto, vai aquilo, vai daqui um pouco a comarca, as instituições vão lá para atender a comunidade. Vai aquela participação dos municípios, não é que enfraquece, mas o direito à participação cria a independência. É a mesma coisa, eu dizia, quando havia uma resistência dos distritos, dos municípios mães daqueles distritos, para não deixar se emancipar, eu dizia, por que não deixa? É que nem os filhos quando crescem, o filho, a filha casa e sai para criar o próprio lar. Aí a filha delibera para não ficar sempre amparada, sai da mãe em casa. Libera, deixa o filho crescer, mas de vez em quando o filho volta à casa da mãe. E os pais também querem que os filhos se deem bem na vida. A mesma coisa é a sua emancipação política, administrativa de um distrito, de uma sede. Fica melhor. Isso com o tempo. Assim foi a luta do Brasil colônia. E assim sucessivamente, e assim estão as lutas agora desses municípios da região do norte, do Pará, da Amazônia, sem dúvida alguma. Por isso, finalmente, me parece que na próxima semana nós estaremos votando essa tese e nós contamos que Vossa Excelência tem sido um dos grandes lutadores em prol disso. Mas algumas breves considerações trago nesta tarde, senhor presidente, caros colegas, em relação ao microempreendedor no Brasil. Os números macroeconômicos que têm estampado as manchetes nos últimos tempos indicam um quadro econômico preocupante. Baixo crescimento, inflação em elevação e juros altos. Ao somarmos ao quadro já conhecido do custo Brasil,
com alta carga tributária, burocracia e carências de infraestrutura, temos um cenário nada favorável ao crescimento das empresas. Contra todos os fatores, no entanto, é motivo de comemoração os números registrados pelo SEBRAE, no estudo que revela o perfil do microempreendedor individual no Brasil, referente principalmente a 2003. Já são 3,9 milhões no país desde 2009, quase 1 milhão somente no ano passado, de microempreendedores individuais. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, de 2006, foi um notável avanço ao crescimento e competitividade dos pequenos negócios. Uma bem-sucedida estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da economia. Por meio da Lei Geral, foi instituído também o regime especial unificado de arrecadações de tributos e contribuições, o chamado Simples Nacional, que permite a apuração e o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação de tributos e contribuições federais, estaduais e municipais. A figura do microempreendedor individual surgiu em 2008, através de lei complementar, como um avanço da Lei Geral e mais vigoroso incentivo à formalização, repito, de milhões de negócios que sempre estiveram à margem do mercado. Enquadram-se na categoria empresas com faturamento anual de até R$60 mil, com no máximo um funcionário. Elas pagam uma taxa única de R$40 por mês, incluindo impostos municipais e ou estaduais e contribuições previdenciárias. Já as pequenas empresas, que usam o regime do Simples, para quem fatura até 3,6 milhões por ano, de reais, naturalmente, tem seu faturamento tributado por uma alíquota que parte de 4% no caso de comércio e de 6% para a maioria das empresas de serviços. A taxa cresce conforme a companhia aumenta em faturamento. O microempreendedor individual tem ainda outras facilidades. Não é obrigado a emitir nota fiscal para vendas destinadas à pessoa física e nem precisa contratar um contador, ao contrário das pequenas empresas. Mesmo com essas diferenças, o espírito empreendedor e a vontade de crescer têm levado muitos empresários a migrar de figura jurídica, expandindo suas possibilidades. 120 mil empresários já fizeram essa opção. Os números demonstram que, quando são criadas condições necessárias, é possível crescer, gerando empregos e desenvolvimento. Nossos limitadores ainda são obstáculos de difícil transposição. De acordo com o Monitor Global do Empreendedorismo, pesquisa mundial que reúne informações sobre o mercado empreendedor em 69 países do globo, as principais dificuldades ainda são o fator políticas governamentais, que é 77% dos entrevistados, seguido por apoio financeiro, 60%, e a educação e capacitação, 40%. Além disso, mesmo com as facilidades do Simples, a grande complexidade e a elevada carga que o sistema tributário brasileiro impõe às empresas são apontadas entre os principais fatores que influenciam desfavoravelmente a atividade empreendedora. Aliado a isto, está a existência de uma burocracia excessiva por parte das instituições públicas, drenando tempo e recursos financeiros que poderiam ser aplicados no negócio. Os reflexos dessas dificuldades causam estragos. O índice de mortalidade das empresas brasileiras,
apesar de estar caindo a cada década, ainda é considerado elevado. Atualmente, 16% dos empreendimentos o fenece no primeiro ano de vida. Entre 1 e 5 anos de vida, 42% dos empreendimentos desaparecem. E até 14 anos de vida, mais de 75% das empresas encerram suas atividades. Não obstante nossas carências, o Brasil tem uma série de fatores que favorecem o desenvolvimento, presidente Mozarildo, que favorece o desenvolvimento empresarial, diferente do resto dos países europeus. Por exemplo, temos um imenso mercado consumidor em ascensão e um clima econômico positivo. Esse momento se traduz em um universo vasto de oportunidades. E aí é que deve entrar, e o SEBRAE participa. Aí eu diria que nas comunidades, dos municípios, da importância da descentralização, onde tem um município, o prefeito sendo empreendedor, ou então o secretário de desenvolvimento municipal, ajudar as pessoas a organizarem, a trabalharem na formalidade, a haver um nicho de mercado naquela região, de acordo com a vocação regional. Aí o Banco de Desenvolvimento do próprio Estado, aí para buscar as vocações que tem nas regiões, para buscar o empreendimento que tenha começo, meio e fim, ajudar a organizar, buscar saídas, ajudar nisso. Isso, sem dúvida alguma, ajuda a gerar emprego, ajuda a gerar desenvolvimento, inclusive a própria renda. E leva as pessoas à formalidade, que com o tempo vai ter, mesmo que seja uma empresa individual, com a possibilidade de um funcionário só, com essas facilidades que a legislação hoje permite, ele vai ter, inclusive, com o tempo até a sua aposentadoria regularizada e ter uma segurança de vida. Isso tudo ajuda, sem dúvida alguma. E o jeitinho brasileiro, por vezes tão condenado, é também responsável por dotar nosso povo de criatividade ímpar, com grande capacidade de adaptação às adversidades. Para que realizemos esse potencial, é preciso apoiar e incentivar permanentemente. É necessário diminuir a carga tributária, reduzir a burocracia, apostar na educação e qualificação, desenvolver uma infraestrutura eficiente, enfim, criar um ambiente favorável aos negócios. É a melhor forma de promover o desenvolvimento social e econômico do país. Dos pequenos empreendedores vem a prova irrefutável de que a fórmula trará o sucesso que o Brasil precisa. Então, por isso, para poder ramificar melhor, fazer com que se espraie essa atividade, descentralizar as atividades, preparar as pessoas lá onde moram para liderar os movimentos. Às vezes eu conheço o senador Armando Fonteiro, não só no estado de Pernambuco, no sertão pernambucano de Vila Celeste, no mesmo oeste catarinense, no nosso interior catarinense. São pessoas, às vezes, até que já se aposentaram, mas estando vigor físico ainda, que poderiam ajudar, pegar um jovem aqui ou acolá, que tem um pouco de economia, e junto com o SEBRAE do lugar, ou junto com os órgãos técnicos, ou junto com o administrador municipal, olha, vamos buscar um negócio que seja vocacionado para aquele lugar. Ou é produzir uma uva, ou é o leite, ou é o fazer o queijo, ou é desenvolver uma floresta e aproveitar a produção do móvel depois numa associação, numa pequena cooperativa, e aí fazer com que gere uma produção. Com isso vai ter uma renda e vai ter uma geração, inclusive, do próprio emprego. Então, essa motivação, criar um ambiente, vale a pena. E esses pequenos empreendedores, eles são a saída para ajudarmos, como disse antes, ramificar as questões em todos os lugares, para não centralizar, evitando com isso o êxito e a concentração em grandes metrópoles. Mas antes de encerrar, eu vejo que o ilustre senador Armando Monteiro, do nosso estado de Pernambuco, desejo, aliás, conhecido no Brasil inteiro, principalmente nessas áreas de desenvolvimento, é com muita honra que eu recebo a parte.
Meu caro senador Cacildo, eu queria me congratular com o pronunciamento que Vossa Excelência traz hoje à nossa casa, porque Vossa Excelência toca num tema que é muito caro a esse país que tem uma imensa energia empreendedora e que tem procurado, e o Congresso Nacional tem dado uma contribuição, melhorar o ambiente de operação das micro e pequenas empresas. Eu costumo dizer que os pequenos negócios representam um grande negócio para o país, porque geram empregos a custos mais baixos e melhor realizam os ideais de uma economia de mercado, fundada na livre concorrência, sem as distorções dos monopólios, dos oligopólios que deformam a própria economia. Mas quero dizer a Vossa Excelência que, nesse momento, nós temos no Congresso Nacional alguns projetos que contribuirão em muito para melhorar o ambiente de operação das pequenas empresas. E quero referir a Vossa Excelência um que tive a honra de relatar a semana passada e que foi aprovado na CAI e virar a plenário, que é o que limita a possibilidade de aplicação do Instituto da Substituição Tributária às micro e pequenas empresas. Sabe, Vossa Excelência, que a lei federal do Simples, que foi uma grande conquista dos pequenos negócios, que Vossa Excelência referiu, os benefícios estão sendo anulados pelos estados, porque os estados, com essa sanha arrecadadora, estão submetendo as empresas do Simples ao regime de substituição tributária. E, nesse regime, se aplicam alíquotas muito mais altas do que aquelas alíquotas que deveriam ser aplicadas no regime do Simples. Então, esse projeto pretende limitar o alcance da substituição tributária, de modo a evitar essa sobrecarga que está sendo imposta às micro e pequenas empresas. Então eu quero contar, e sei que contarei, com o valioso apoio do senador Cacildo Maldaner. Tenho certeza que contarei também com o apoio fundamental do nosso sempre governador Roberto Requião, que, quando foi governador no Paraná, deu um exemplo concreto de que pode-se melhorar o ambiente das micro e pequenas empresas com uma política tributária adequada. Então, eu quero mais uma vez me congratular com Vossa Excelência, dizendo que essa luta continua e que nós temos ainda muito o que fazer, sem deixar ainda de referir rapidamente a necessidade de reajustar as faixas do Simples, que já estão defasadas pelo efeito inflacionário, e também aquela velha luta para universalizar o Simples, ou seja, colocar alguns setores que estão hoje à margem do Simples, incluí-los nesse regime simplificado. Muito obrigado, senador Cacildo Maldaner. Eu me congratulo mais uma vez pelo oportuno pronunciamento de Vossa Excelência. Recolho com muita honra, senador Armando Monteiro, a parte experiente, inteligente que faz. E vi da Comissão de Economia, participei, inclusive, dos aplausos que Vossa Excelência recebeu ao aprovar essa questão aí da substituição em relação ao Simples, às micro e pequenas empresas. Desse direito que elas devem ter de respirar, delas poderem continuar florescendo, continuar vivendo, continuar atendendo na ramificação, se espraiando pelo Brasil lá fora, que muitas vezes os grandes lá não vão. E elas estão ali para atender lá na ponta, lá nos cantos mais difíceis. Elas estão com uma alma viva lá, a intermediar entre o pequeno consumidor e ele, fazendo esse meio de campo, gerando, inclusive, uma produção, gerando um negócio, gerando um emprego, gerando alguma coisa, e isso atendendo em todos os setores. E a inclusão também de alguns itens. E eu ainda tenho um projeto tramitando, inclusive, na casa, que, inclusive, olha, é fundamental. Nós estamos em Santa Catarina, por exemplo, as pequenas vinícolas, estamos tentando incluir também no Simples, para não concorrer com as grandes potências que vêm do Chile, da Argentina, e que concorrem com as nossas pequenas vinícolas, de vinhos de altitude, que estão produzindo coisas extraordinárias. E são microprodutores de vinhos
tá? E as cervejarias artesanais, que hoje fomentam o turismo, o desenvolvimento, são micro cervejarias artesanais que tem no Brasil inteiro, com pequenas vinícolas, que vai alcançar até o ponto do simples. Se ultrapassar isso, claro, que entra dentro do enquadramento normal, né? Mas são coisas assim fundamentais que nós precisamos continuar lutando e conte com o nosso apoio ao lado das teses que Vossa Excelência vem defendendo, que vai em contra de tudo isso. Muito obrigado mais uma vez pela parte que incorpora totalmente ao nosso pronunciamento. Muito obrigado e pela tolerância também do tempo, senhor presidente, senhor Cavalcante e caros colegas. Concedo a palavra pela liderança do PTB ao senador